Deus não vai prosperar quem tem um coração soberbo e individualista. Deus não vai levantar quem não quer levantar ninguém. Deus disse a Agar: levanta-te e levanta o rapaz. Deus só vai te levantar se você está de olho em alguém que caiu, não para pisar, mas para levantá-lo. Bem-vindos ao canal Um Tempo para Jesus. Aqui você encontrará pregações, testemunhos e documentários sobre o meio cristão. Então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. O curso Pregador de Qualidade é muito completo. Capacita o pregador a pregar qualquer tipo de sermão, interpretar melhor os textos difíceis e se expressar bem. Um curso excelente para pastores, pregadores ou todos que desejam aprender mais sobre a palavra de Deus. Saiba mais clicando no link na descrição deste vídeo. Amém. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, se você pode, ou vamos acompanhar aqui. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. Amém? Podeis assentar? Irmãos, o versículo 7 propriamente dito está conectado com Lucas 11. Mateus ele faz um apanhado das verdades pregadas por Jesus no seu grande sermão, que começa no capítulo 5 e termina no versículo 29 do capítulo 7. Se tratando do versículo 7, Jesus nos ensina a desejar e como demonstrar o desejo pelo desenvolvimento. Todos nós temos desejo de nos desenvolvermos em algumas áreas de nossa vida. Se tratando da vida cristã, a Bíblia é enfática em gerar em nós esse desejo de crescer. Como já foi dito aqui, pior do que não poder é não querer. Crescer espiritualmente, o poder para crescer espiritualmente já está disponível. Basta saber se nós queremos. Aí você me pergunta, e como eu quero? Como querer? É só proteger os desejos. Se a gente não proteger os nossos desejos, nós não desejaremos aquilo que Deus deseja para nós. Um exemplo que eu acho que eu já usei aqui quando eu falei sobre oração. Eu estou chegando de viagem e uma conexão de Campinas, de Palmas para cá, por exemplo. 40, 50 minutos de voo. Brasília, 20 minutos de voo. E quem já voou de azul sabe que eles dão balinha, suco, bolinho. E era 11 horas, a Luana mandou uma mensagem: estou te esperando para o almoço. Porque eu comuniquei com ela que eu estaria com fome na hora que eu chegasse do voo. Eu vou chegar meio-dia. Obrigado. Quando a comissária de bordo me ofereceu o lanche,
Se eu quiser proteger meu desejo pela comida que a Luana acabou de cozinhar, eu tenho que rejeitar o lanche. O lanche é bom, é grátis. Mas se eu comer o que naquele momento a embalagem e a facilidade me gerou um rápido desejo, eu não estou protegendo a minha fome de comer aquilo que de fato me sustentará. Se nós não jejuamos, nós não estamos protegendo nossa fome espiritual. Se nós não evitamos séries longas, nós não estamos protegendo nossa fome por Bíblia. Se nós não nos afastarmos de certas conversações, nós não estaremos protegendo o nosso desejo de crescermos nas palavras de adoração. E como a gente protege o nosso desejo certo? Porque todo mundo aqui quer crescer em Deus. Você até diz assim, não, eu quero. Mas esse desejo precisa ser alimentado. Por isso que na primeira carta, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele diz que como bebês recém-nascidos, nós precisamos ansiar o genuíno leite da palavra. Porque o bebê recém-nascido já nasce desejando se alimentar. E depois que ele experimenta o leite, ele não quer mais parar de mamar. Ou seja, o experimentar aumentou o seu desejo. Então, às vezes você diz assim, eu até quero orar, mas quando eu vou orar, eu não passo de 2 minutos. Primeiro, não houve sempre uma proteção daquele desejo de orar. Você não caminhou em direção àquele desejo. E quando você orava, você não permaneceu ali para experimentar o poder da oração, que é diálogo, ou seja, falar com Deus e ouvir Deus. E eu me baseio no versículo 7 para entendermos a progressividade de quem deseja crescer nas coisas de Deus. Então, quem sabe você diz assim, hoje postaram um vídeo no meu canal sobre conhecer e buscar dons. E várias pessoas comentaram assim, já orei tanto por isso, já pedi tanto a Deus isso. E sempre o verbo está conjugado no passado, como que pediram, não aconteceu, deixaram de pedir. Mas olha o que Jesus ensina, pedi, buscai, batei. Alguns se mantêm no nível do pedir. Pedi, não recebi, desisti. Outros dizem, eu pedi, não recebi, eu vou buscar. E outros dizem, eu vou romper o buscar para chegar no bater. Mas pedir é começar. Então, se você nem pede crescimento, se você nem pede desejos corretos, se você nem pede sabedoria na palavra, se você nem pede prudência, se você nem pede poder, se você nem pede unção, se você nem pede, você não começou nem o básico. E se você não pede nem o básico, você não pode nem admirar o que é profundo. Tenha humildade para começar no básico, peça. Eu comentei com o pastor Junailton hoje, que o escritor aos Hebreus diz, Ricardo, que Moisés foi um servo fiel em toda a casa de Deus. Só não pode ser sertanejo universitário. Musiquinha de cerveja, pegar a mulher dos outros. Está acontecendo isso nas igrejas aí. O pastor está pregando e
De repente aparece lá no sol: eu tô no bar bebendo todas. Que diacho é isso, amigo? Anúncio do YouTube? Mude. Ah, pode pôr, mas depois desse trem. A pessoa, a Anitta aí? Não, tira esse. A gente precisa conversar depois, Cássio. Está bonito, mas na hora do anúncio... Pode baixar, Sabrina, por favor. O primeiro nível é pedir, então você tem que respeitar esse nível. Josué capítulo 9, versículo 14, diz que Josué e os homens de Israel foram enganados porque não pediram conselho a Deus. E a gente não pede conselho a Deus, ou seja, direção a Deus, quando a gente confia na nossa própria sabedoria e experiência. 1 Reis 3,11 diz que Salomão pediu sabedoria para Deus. Comentaristas judaicos dizem que Salomão foi formado no Egito, a maior potência do conhecimento da época. Lá se desenvolveu Moisés, José. E esse Salomão, que lá havia estudado para reinar o povo de Deus, que na linguagem dele era um povo pequeno, ele era um povo grande, mas ele se sente pequeno quando ele vai pedir sabedoria. Ou seja, você só pede quando você reconhece que você é pequeno. Então, às vezes, nós confiamos na nossa própria habilidade para administrar ministério, casamento, finanças, filhos. E o Espírito Santo está falando conosco através dessa palavra. Volta ao nível do pedir. Se ajoelha e peça. Esdras capítulo 8, versículo 21 diz assim que Esdras apregoou junto ao rio Ava um jejum, dizendo: vamos nos humilhar diante de Deus para pedirmos caminho seguro para nós e para os nossos filhos e para os nossos bens. Esdras se humilha para pedir uma direção a Deus quando estavam voltando do cativeiro. Olha o que ele conclui. Versículo 22 de Esdras 8: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Por que ele teve vergonha de pedir ajuda para o rei? Ele diz: porque eu já havia dito ao rei que a mão do Senhor nosso Deus estava estendida sobre nós. Olha o que Esdras está dizendo. Eu anunciei ao rei ímpio, pagão, que o meu Deus é o Todo-Poderoso. E agora, na ameaça do caminho, eu não vou voltar ao rei e dizer: ajuda eu. Se eu preguei que o meu Deus é protetor, eu não vou primariamente pedir ajuda a homem, sem antes pedir ajuda a esse Deus que é o meu protetor. E ele apregou um jejum. Irmão, às vezes nós temos que ter esse nível de vergonha que Esdras teve. Tem gente que não tem coragem de pedir a Deus, porque está acostumado a confiar em homens. Aí Deus fecha a porta dos corações dos homens. E quando Deus fecha a porta dos corações dos homens, a gente está pensando que Deus abandonou a gente, porque alguns homens nos abandonaram pela divina providência. Foi Deus que fez com que alguns homens nos abandonassem, para que possamos voltar a pedir a Ele e não pedir aos homens. Segundo Reis 2:10, Elias disse a Eliseu: o que tu queres, que onde eu vou tu vai atrás? Aí Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero ter a sua audácia dobrada. Se tu é bravo contra o pecado, eu quero ser 2 vezes.
Se tu enfrenta o sistema, eu quero enfrentar com 2 vezes mais audácia. Aí Elias olhou para ele e disse assim: dura coisa você pediu. O que Elias está dizendo é: o que você pediu não é fácil de pedir. Segundo, o que você pediu não é fácil de receber. Terceiro, o que você pediu, quando você receber, não será fácil você lidar com isso que você está pedindo. Dura coisa me pediste. O que Elias quer dizer? O que você está pedindo não é fácil de lidar. O que você está pedindo não é fácil de receber. Você tem que estar focado quando eu subir. Quando eu for tomado de ti, fica ligado. Eliseu diz: chá comigo. E Elias diz: o que você pediu não será fácil de administrar, mas pediu. É difícil, será duro administrar, mas eu estou pedindo, porque eu desejo isso. Se você deseja, mesmo que seja difícil, complexo, não desista de pedir. O fato de você pedir mostra que você quer. Então, às vezes, a gente deseja algumas coisas da parte de Deus e a gente não pede a Deus. Pastor, se Ele sabe, por que eu tenho que pedir? Primeiro, porque Jesus mandou pedir. Então, se você não pede, você está em desobediência. Segundo, quando você pede, você foca. Quando Deus te der o que você pediu, quando você tiver em mãos o que foi pedido, você diz: rapaz, Deus responde a oração mesmo. Aí você tem uma experiência pessoal. Você não mais viverá por aquilo que contaram, mas por aquilo que você viveu. Eu tenho uma história com Deus. Eu pedi e Deus me deu. A partir disso, você está preparada, você está preparado a edificar outras pessoas. Zacarias 10:1 é interessante. Zacarias 10:1 é assustador para mim. Diz assim: peçam ao Senhor chuva no tempo da chuva. Bora lá? Pede chuva no tempo. Não. Tem alguma coisa estranha. Se já está no tempo da chuva, para que eu vou pedir chuva? O normal seria: peça chuva no tempo da seca. Às vezes você pensa que é fé, mas não é, é preguiça. Está na cara que vai acontecer, já chegou o tempo de acontecer. Tá, mas Deus não se move do céu à terra se a sua oração não subir da terra para o céu. Deus não fará grandes coisas na terra se não houverem grandes quebrantamentos entre nós. Daniel disse assim: eu descobri pelo livro do profeta Jeremias que já havia chegado o tempo do retorno do cativeiro. Presta atenção. Daniel disse que já havia descoberto pelos livros que já havia chegado o tempo do fim do cativeiro. Oh glória! Já chegou o fim do cativeiro. Agora é só cantar, agora é só comemorar, porque chegou o tempo do fim do cativeiro. Não, Daniel diz: por isso busquei, orei, chorei, jejuei e disse: ó Deus, perdoa os pecados do teu povo, cumpre a sua promessa. Não é automático. Tem uma pregação minha no YouTube: ser cheio do Espírito não é fácil. Você tem que aproveitar o tempo da visitação. Jesus estava passando, o fato dele ser a luz não abriu os olhos do cego, o cego teve que clamar. Jesus estava vindo em direção ao barco, no meio da tempestade. O fato dele ser o criador do vento e do mar, estar andando sobre as águas, não acalmou a tempestade. Os discípulos tiveram que clamar. Jesus teve que acordar, acalmar a tempestade, e na outra tiveram que receber Jesus dentro do barco.
estou sentindo que está chegando uma benção. Eu estou sentindo que esse ano vai ser vitória. Se tu não orar, vai ficar só no sentir mesmo, irmão. Se tu tirar a camisa no frio, tu também vai sentir alguma coisa. Para de ser sensitivo, para de ser sentimentalista e vai para a realidade da oração. Quando Deus quer fazer algo grande em nossa vida, a gente pode até discernir o que está chegando, mas se não orar, a porta não abre. O segundo nível é buscai. Eu estou no escritório, estudando ou gravando. Aí eu digo, amor, me dá água. Mas ela está no quarto com a Esté e com o Eliseu filho. Mas eu pedi, sim ou não? E ela vai dizer, peraí, mas eu estou gravando há 2 horas. E ela manda eu parar, um monte de luz na minha cara. Parar não, esperar. Amor, me dá água. A Esté tá cagada. Amor, me dá água. Espera aí. Eu pedi sim ou não? Ela ouviu sim ou não? Mas ela está ocupada, sim ou não? Quem é prioridade naquele momento? Eu ou a Esté Caroline? A Esté Caroline. Só que eu não tenho só que pedir, eu tenho um outro nível para alcançar o que eu preciso e o que eu desejo. Eu vou buscar. Não entendeu? Eu falei língua estranha. Eu pedi, sim ou não? Eu tenho liberdade para pedir? Ela poderia me ajudar? Mas estava o quê? Ocupada. Mas eu tenho um segundo nível se eu quero beber água, sim ou não? O segundo nível está aqui no versículo 7. Buscai. O pedir é eu aqui querendo receber de lá. O pedir é eu no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, quando der eu oro, quando der eu leio, quando der eu peço. Agora o buscar é eu quebrar o meu vício, é eu quebrar o meu ritmo, é eu quebrar o que é natural para mim. Um exemplo, se eu tenho o costume de só pedir quando eu preciso buscar. Sem filhos, eu estou acostumado a pedir e ser atendido. Com filhos, eu tenho que pensar 2 vezes. Esse é o buscar. Então, eu me levanto do escritório, passo pela sala, copa, cozinha, pego a água e bebo. Busquei. Eu tive uma atitude a mais. Eu não vou determinar isso aqui como regra para você, mas você sabe como é o seu buscar. Você sabe o que é o seu a mais. Por exemplo, meu Deus do céu, eu vou falar. Eu sei qual igreja eu posso orar 1 hora, estudar 2 horas e pregar. E eu sei que eu serei feliz na mensagem. Eu sei discernir o público. Eu prego há 25 anos. Então eu sei discernir um público que, se eu estudar meia hora, 40 minutos, assumir a tribuna e pregar, eu terei a atenção do público, como eu tenho aqui agora. Mas eu sei que tem igrejas que, se eu estudar o tempo que eu estudei hoje, se eu orar o tempo que eu orei hoje, eu não terei a atenção do público como eu estou tendo de vocês aqui agora. E eu posso falar até a região, Pará, Maranhão. Eu perco o público. Quando você tem experiência no ministério, você consegue discernir isso. Então, para pregar aqui, ADC, Quarta Central, eu peço e eu recebo. Agora, para pregar em alguns eventos, em alguns locais, em algumas cidades, diante de alguns públicos, não posso ficar no pedir. Eu tenho que buscar. Ou seja, eu tenho que fazer algo a mais. Aí você já parte para o jejum de 24 horas.
você já parte para a leitura e releitura do texto. Essa é a minha realidade como pregador. E a sua? A sua é: pastor, eu sou crente, eu creio em Jesus, glória a Deus, aleluia, amém. Eu peço e Deus escuta, amém. Mas há situações na sua vida que você diz assim: rapaz, se eu não orar no monte, não funciona. Se eu não jejuar sem água, não vai. Eu jejuo na água. Mas tem gente que diz: eu preciso fazer algo a mais. Você conhece quando Deus está te chamando para buscar? Agora, uma coisa eu tenho certeza: você sabe discernir quem está no nível do pedir e quem está no nível do buscar. Quem pede está no básico. Quem busca sempre tem algo a mais. Por quê? Porque ele é alguém que fala e faz. Vou usar o exemplo de novo: amor, me dá água. Não deu? Eu vou lá e pego. Eu fui buscar. Diga, buscar. O que é buscar? Diferente de procurar. Quando você procura, você não sabe onde está. Mas quando você busca, você vai direto, porque você sabe onde está. Então Deus tem segredos com alguns de nós, que não cabe certas explicações reformodinhas. É a nova geração que leu 20 páginas de Calvino e já se sente reformador. Alguns de nós sabem quando Deus está exigindo a atitude de buscar. Agora, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o buscar sempre está conectado à pessoa de Deus e não o que Ele faz. Isso é incrível. Pedir, você pode pedir para receber dele. Agora, buscar sempre está nos mandando buscar a presença dele, a pessoa dele, porque é outro nível de relacionamento, irmão. É o amadurecimento da fé. Isaías 45:15 diz: verdadeiramente tu és Deus que te ocultas. Se Deus se oculta, é para ser buscado. Êxodo capítulo 20, vocês estavam comigo na última quarta que eu preguei aqui. E Moisés entrou na nuvem escura onde Deus estava. Salomão disse que Deus habita nas trevas, ou seja, no oculto, porque Ele deve ser buscado. Jesus se ocultou enquanto Maria Madalena procurava-o no jardim. De tanto ela insistir, Jesus se apresentou a ela e a chamou pelo nome. Lázaro estava morto e Maria aguardando ele chegar. E Jesus se ocultou. Mas quando ele chegou, ele ressuscitou a Lázaro. E Maria veio de joelhos, revelando sua fé. Por quê? Porque Deus não se oculta para ficar escondido. Deus se oculta para ser procurado. Então, às vezes, Deus está se escondendo da gente. Você sabe o que é o ocultar de Deus para a sua vida. E você pergunta, por quê? Até quando? Ele está dizendo, até você voltar a orar. Até você voltar a me buscar. Jeremias 31:9 diz: virão com choro, com súplica os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito que não tropeçarão. Virão com choro, é algo a mais. É diferente de você pedir, me dá. O buscar é você indo lá. Virão com choro, é você congregando mais. É você colocando o celular para despertar, para você orar na madrugada. É você ir onde você sabe que ali Deus fala, ali Deus se manifesta. Aquele é o momento especial, aquele é um lugar onde Deus marca com a sua graça. Isso é buscar. Eu conheço pregadores pentecostais. Diga, pregadores. Tá, seja sincero. É bom ouvir um pregador bíblico pentecostal, sim ou não? Se não é bom, vaza. Mas tem um segundo nível. Eu fui pregar em Teresina, numa convenção de pastores.
E lá eu estava com o escritor da CPAD, pastor José Gonçalves. Não é Josué da família, é José Gonçalves. E eu tinha ido na casa dele, ele me apresentou a biblioteca dele. O homem tem uma Bíblia lá dessa grossura, não, maior, pesadona. Eu peguei e tive que abraçar. Ele tem a Bíblia judaica. Aí ele tem livros suecos. Aí eu te pergunto, eu sou um bom pregador pentecostal? Sim. Só que esse camarada que foi lá na Suécia pesquisar na língua sueca a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre, sabe mais ou não sabe do que eu sobre o pentecostalismo? Enquanto eu peço, ele busca. Aí escreveu um livro dessa grossura sobre a glossolalia, que são a nossa crença nas línguas estranhas. E eu escrevi um livro dessa grossura sobre Atos. Ele buscou. Ele fez algo a mais. Ele tinha um tipo de material no cantinho de sua estante que quando eu me aproximei, ele, epa, toca não, pastor. Tem que ter um ritual. Passe álcool, coloque a luva. Quando eu passei álcool e coloquei a luva, ele disse, mesmo assim não é tu que pega, eu que vou pegar. Ele sabe o preço que ele pagou para buscar tais fontes. Faça algo a mais, irmão. Não sei quanto tempo você ora, ore mais. Não sei quanto tempo você jejua, jejue mais. Não sei quanto tempo você lê, leia mais. Faça algo a mais. Primeiro nível é o pedir. O segundo nível é o buscar. É quando você tem uma atitude a mais e você encontra Deus. Porque o buscar é sempre alcançar Deus. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O versículo que todos nós conhecemos e eu concluo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, reconhecer os seus maus caminhos e buscar a minha... Buscar sempre é Ele, é a pessoa dele. Lembra da música que as nossas equipes de louvor cantavam? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Deuteronômio 4:29. Dali buscarás ao Senhor. Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter os seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, quando você lê Crônicas, segundo livro das Crônicas, do capítulo 15, fala comigo, do capítulo 15. Do capítulo 15 ao 34 de segunda Crônicas, segundo Crônicas, fala comigo. O socorro veio quando coletivamente as pessoas buscavam a Deus. Chega em casa, você pode meditar nisso. Segundo livro das Crônicas, do capítulo 15 ao 34, sempre houveram avivamentos e providências quando as pessoas se reuniram para buscar a Deus. Senhor, nós queremos mais da Tua presença, da Tua graça, da Tua glória. Queremos o Senhor. E por último, Jesus diz assim: batei e abri-se-vos-á. Diga, por favor, diga, pedi é quando eu faço o mínimo, o que faço sempre. Diga, buscar é sempre algo a mais. Diga, buscar é querer Deus. E o último nível é bater.
Eu posso ficar pedindo água. Eu posso buscar a água. E eu também posso chegar diante do filtro, apertar o botão, ou abrir a torneira e encher o copo com água. Aí eu te pergunto, quando eu estou mais perto da água? Me responde, não me estressa. Quando eu estou mais perto da água, pedindo, buscando ou apertando o botão? Sabe quando é que você está mais perto de crescer? Não é no pedir, não é no buscar, é no bater. Pergunta para mim, pastor, o que é bater? Quando você bate, você reconhece que você não está no controle, porque se você tivesse a chave, você não bateria, você abriria a porta. Quando você bate, é porque você quer entrar. Quando você bate, é porque você sabe que a providência está ali. Mas você sabe que não é você quem controla. Você amadureceu quando você chega no nível de bater. Quando você bate, você tem esperança de que a porta se abrirá. Não sei quem disse, mas alguém disse antes, mesmo que eu nascesse: não arrombe a porta, não force a porta, bata na porta e espere ela se abrir. Batei e abrir-se-vos-á. Bate. Isso quer dizer, insista e espere quem está no controle. Espere sua vez. Você já pediu, você já buscou, você já sabe o que quer e você não quer desistir disso. O bater é o teste. Por quê? Se você está batendo e não abre, tu vaza. Quantas vezes você já bateu, não abriu a porta e você foi embora? A irmã Samara estava lá na porta. Bateu, não abri, ela vazou. Aí olhou o WhatsApp, nós estávamos na sua porta. Eu falei, eu estava aqui em casa, não podia esperar? Então nós somos assim, às vezes. Estamos batendo, não abriu, a gente vaza, né, Ricardo? Tu também. E eu sou pior. Então é desse jeito. O bater é um teste. Ele está ouvindo você bater, mas ele quer saber o nível do seu desejo, o quanto você está disposto a bater, a esperar. Paulo nos manda buscar os dons, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, mas nesses capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, ele diz que o Espírito dá os dons como quer, a quem quer. O mesmo capítulo que me manda buscar, diz que ele dá a quem quer do jeito que ele quer. Ou seja, busque os dons fervorosamente, bata na porta. Mas ele diz, ele dá a quem quer do jeito que quer. Ele está no controle na hora de abrir a porta. E para quem abrir a porta. Então, irmão, se pedir é o nível raso da humildade, se buscar é uma atitude a mais para ter Deus, o que é bater? Bater é fazer por alguém. Por que eu digo isso? Se você puder acompanhar comigo, Lucas 11. 11 que eu falei? É. Lucas 11, a partir do versículo 5. Tem como projetar para mim? Se você quiser acompanhar aqui, fica à vontade. Qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta 3 pães, porque o amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, o amigo dormindo, ou o amigo lá na cama, do lado de dentro, respondendo de dentro, disser: não me importunes, a porta já está? Para de graça, a porta já está fechada. Os meus filhos estão comigo na cama. Isso é uma parábola, tá, gente? Não posso me levantar para te dar os pães. Aí agora Jesus vai aplicar a parábola.
Digo-vos que, ainda que esse amigo não se levante para dar os pães, por ser seu amigo, todavia, com certeza, ele se levantará por causa da importunação, por causa da perturbação, por causa da insistência, por causa da perseverança. Agora eu vou fazer uma pergunta. Esse camarada que está batendo na porta de quem já está dormindo, está batendo na porta por causa dele ou por causa de um amigo? Você estaria disposto a perseverar batendo na porta por quem? Pelo quê? Você percebe que o primeiro nível me faz necessitado de coisas. O segundo nível me faz necessitado de Deus. Mas o terceiro nível me torna um intercessor. Você só não pode se tornar a porta, que Jesus é a porta. Mas você pode se tornar alguém que bate a porta por outrem. Aí Jesus conclui, versículo 9: e eu vos digo, pedi, e dá-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abri-se-vos-á. Bater, no contexto aqui, a primeira interpretação óbvia é: bata na porta por alguém. Deus não vai abrir portas para quem não pensa em outro. Deus não vai prosperar quem tem um coração soberbo e individualista. Deus não vai levantar quem não quer levantar ninguém. Deus disse a Agar: levanta-te e levanta o rapaz. Deus só vai te levantar se você está de olho em alguém que caiu, não para pisar, mas para levantá-lo. Deus só vai te fortalecer se você pensa em fortalecer outros. Se aquilo pelo qual você busca, ora e pede, é para edificação de outros, Deus vai te dar. Deus vai se deixar ser achado. Deus vai abrir a porta que está fechada. Então, às vezes, a gente precisa entender o propósito dos processos. O processo começa a pedir, para chegar no segundo nível, buscar, até chegar no bater. Ou seja, você pede por você, você busca por Deus, e quando você recebe Deus, Ele te põe batendo na porta por alguém. Por quê? Porque isso é intimidade. Você é Deus alguém. Você é Deus alguém. Está vazio, você pede. Demorou de receber, busca e acha Deus. Achou Deus, Deus te faz enxergar o próximo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, você quer edificar pessoas, ajudar pessoas, levantar pessoas, fortalecer pessoas. Isso é bater. É ser um intercessor. É ser providência na vida de alguém. Agora, aí ele volta, Jesus coloca a gente no nível do pedir. E eu encerro agora. Já desliguei o esboço. Ó, desliguei. Por que pede e recebe? Quem busca acha, a quem bate se abre. Aí ele conta outra no versículo 11, que é conectada a Mateus 7. Lembra? Qual pai dentre vós, ele volta para o pedir, que se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Qual pai dentre vós que se o filho pedir peixe, vai dar uma serpente? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Algum pai aqui faria isso? Diga não. Então ele diz assim: se vocês sendo maus, ou seja, você comparado a Jesus, que é a bondade em essência, somos maus. Se vocês sendo humanos, falhos, pecadores, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmão, o pedir é básico. E o básico do pedir te torna cheio do Espírito Santo. Se buscar o Espírito Santo é o básico, imagine o resto, irmão. Pede o Espírito Santo e o Pai te dará.
pede o poder dele, a pessoa dele, os dons dele, a unção dele. E Jesus está dizendo que bater na porta, pedir e buscar é abrir o acesso para a recepção da pessoa do Espírito Santo. Fica em pé, irmão. Em que nível nós estamos? Leva-nos, ó Deus, leva-nos, ó Deus, a níveis superiores de busca. Não apenas pedir quando dá, não apenas pedir quando lembra, mas fazer algo a mais, buscar. Não aceitar, cultuar sem te sentir. Não aceitar, ler as escrituras, ter um devocional sem sentir sua glória e o seu poder. Senhor, nos ajuda a bater na porta para cuidarmos de alguém. A bater na porta e pedir força para perdoar. Bater na porta e pedir providência para socorrer. Bater na porta e pedir longanimidade para continuar acreditando, investindo e caminhando junto. Nos ajuda a sermos intercessores, a bater na porta pela libertação de alguém, a bater na porta pela cura de alguém, a bater na porta pela salvação de alguém. Desperta seu povo nessa noite, Jesus, que haja mais fome em nós, de orar, de meditar nas escrituras sagradas e de alcançar mais vidas para o seu reino. Amém, amém, amém.